Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Pastor Gleison e este é o seu podcast Reviver. No episódio anterior estudamos sobre o início de João capítulo 11, onde Jesus procura fortalecer a fé dos seus discípulos. Porém, esta não é a sua única preocupação. Jesus preocupa-se não apenas com a fé deles, mas também com a fé de Maria e Marta. Cada experiência de sofrimento e de provação deve aumentar a nossa fé. Mas esse tipo de crescimento espiritual não é automático. É preciso reagir de maneira positiva ao ministério da palavra e ao Espírito de Deus. Jesus havia enviado uma promessa às duas irmãs e estava prestes a descobrir como haviam recebido sua mensagem. O acontecimento registrado em Lucas 10, 38, 42 deixa claro que Marta e Maria tinham personalidades bem diferentes. Marta era trabalhadora e ativa, enquanto Maria era contemplativa e se assentava aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras. Jesus não condenou Marta por trabalhar, mas a repreendeu por ficar dividida entre tantas atividades. Precisava definir suas prioridades e concentrar seus esforços nas coisas que agradariam a Deus. Não é de surpreender que Marta corra ao encontro de Jesus, enquanto Maria fica em casa chorando com os amigos. Uma vez que posteriormente Maria repetiu o que Marta havia dito quando saudou Jesus, é provável que as duas irmãs tenham repetido essas palavras com frequência uma para outra, enquanto esperavam por Jesus chegar. Apesar de haver talvez certo tom de decepção nessa declaração, ela também mostra a fé dessas mulheres, pois ninguém jamais havia morrido na presença de Jesus. Marta não tardou em declarar sua fé em Jesus Cristo, e ele respondeu à fé prometendo que seu irmão ressuscitaria. Ela interpretou as palavras do Mestre como a certeza da ressurreição futura no último dia. Vemos aqui mais um caso no Evangelho de João, em que a falta de percepção espiritual das pessoas não lhes permite entender as palavras de Jesus. A resposta de Jesus é a quinta declaração de Eu sou. É importante observar que Jesus não negou o que Marta havia dito sobre a ressurreição futura. A ressurreição do corpo humano é uma das doutrinas fundamentais do judaísmo ortodoxo. Mas com sua poderosa declaração de Eu sou, Jesus transformou completamente essa doutrina da ressurreição e, ao fazê-lo, consolou o coração de Marta. Por meio de seus ensinamentos, de seus milagres e de sua própria ressurreição, Jesus ensinou claramente a ressurreição do corpo humano. Declarou de uma vez por todas que a morte é real, mas que existe vida além da morte e que um dia o corpo será ressurreto pelo poder de Deus. Também transformou essa doutrina de outra maneira, tirou-a de um livro e transferiu para uma pessoa, a saber, para si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida, como escrito em João capítulo 11, verso 25. Quando estamos doentes, queremos um médico, não um livro sobre medicina, uma fórmula química. Quando estamos sendo processados, queremos um advogado, não um livro sobre a lei. Semelhantemente, quando estamos encarando o nosso último inimigo, a morte, queremos um salvador, não uma doutrina escrita em um livro. Quando pertencemos a ele, temos tudo o que precisamos na vida, na morte, no tempo e na eternidade. Talvez a maior transformação realizada por Jesus tenha sido passar a doutrina da ressurreição do futuro para o presente. Marta olhava para o futuro, sabendo que Lázaro ressuscitaria e que ela voltaria a vê-lo. Seus amigos olhavam para o passado, dizendo: Jesus poderia ter evitado que isso acontecesse, mas Jesus tentou voltar a atenção de todos para o presente. Onde quer que ele esteja, a ressurreição de Deus está disponível agora. Jesus afirmou que um dia os cristãos serão ressuscitados. João 11, 25. Assim, logo em seguida, revelou mais uma verdade: todo que crer nele não morrerá eternamente, dando a entender que alguns cristãos jamais morrerão. Como isso é possível? A resposta encontra-se em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 13 e no verso 18. Quando Jesus Cristo voltar nos ares a fim de levar seu povo para casa, os que estiverem vivos por ocasião de sua volta nunca morrerão. Serão transformados e levados para encontrar-se com o Senhor nos ares. Marta não hesitou em declarar sua fé. Usou 3 títulos diferentes para Jesus: Senhor, Cristo e Filho de Deus. A afirmação "tenho crido" encontra-se no presente perfeito, indicando uma fé firme e segura. Tenho crido e continuarei crendo. Primeiro, Jesus tratou da fé de Marta. Depois, se voltou para Maria. Por que Marta chamou Maria e falou com ela em particular? Possivelmente por causa do perigo que Jesus corria. Sabia que os líderes judeus desejavam prendê-lo. Quando Maria levantou-se para ir ao encontro de Jesus,
Jesus, os amigos que ali estavam imaginaram que ela iria chorar junto ao túmulo e decidiram acompanhá-la. Qual não foi a surpresa de todos quando viram Jesus? Maria aparece 3 vezes nos relatos dos evangelhos. Assentou-se aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. Prostrou-se a seus pés, derramou sua tristeza e se lançou aos seus pés para louvá-lo e adorá-lo. As únicas palavras de Maria registradas nos evangelhos encontram-se em João 11:32 e são uma repetição do que Marta já havia dito. Maria não disse muita coisa, pois se encontrava profundamente entristecida e logo começou a chorar. Seus amigos prantearam com ela, como era o costume do povo judeu. O termo usado nessa passagem significa um pranto alto, uma lamentação. Diante disso, Jesus sentiu seu espírito agitado e se comoveu. O que provocou essa reação em Jesus? A destruição causada pelo pecado no mundo que havia criado. A morte é um inimigo e para Satanás o medo da morte é uma arma poderosa. O mistério da encarnação de Jesus poderia ser visto em sua pergunta em João 11:34. Jesus chorou é o versículo mais curto e mais profundo das Escrituras. Jesus chorou em silêncio. Esse termo grego não aparece em nenhuma outra passagem do Novo Testamento, não em altos prantos como os que lamentavam a seu redor. Mas por que chorou? Afinal, sabia que traria Lázaro de volta dos mortos? As lágrimas de Jesus revelam a humanidade do Salvador. Passou por todas as experiências de nossa existência e sabe como nos sentimos. Na verdade, por ser o Deus homem perfeito, Jesus experimentou tudo isso de maneira mais profunda do que nós. Suas lágrimas também nos mostram sua compaixão. Foi de fato um homem de dores e que sabe o que é padecer. Hoje é nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, e podemos nos aproximar do trono da graça e receber toda a ajuda de que precisamos. Em suas lágrimas, vemos a tragédia do pecado, mas também a glória do céu. Talvez Jesus estivesse chorando por Lázaro e com suas irmãs, pois sabia que estaria chamando o amigo de volta do céu para o mundo perverso, onde um dia Lázaro teria de morrer novamente. Jesus havia descido do céu e sabia o que Lázaro estava deixando para trás. Os que estavam por perto consideraram as lágrimas de Jesus um sinal de seu amor, mas houve quem perguntasse: se ele amava tanto seu amigo Lázaro, por que não fez algo para evitar sua morte? Talvez tenham pensado que Jesus chorava por não poder mais fazer alguma coisa, que suas lágrimas eram, portanto, de arrependimento. Em outras palavras, na verdade, ninguém ali presente esperava um milagre. Por esse motivo, ninguém podia acusar Jesus de tramar esse episódio em conluio com as irmãs e com os amigos. Nem mesmo os discípulos creram que Jesus ressuscitaria Lázaro. A única pessoa que declarou sua fé foi Marta, e ainda assim, no último instante, hesitou. Abrir o sepulcro? A essa altura já está cheirando mal. Jesus lembrou-a gentilmente da mensagem que lhe enviara pelo menos 3 dias antes, instando-a a crer naquelas palavras. A verdadeira fé firma-se nas promessas de Deus e, desse modo, libera o poder de Deus. Marta cedeu e a pedra foi removida. A partir desse ponto, a ênfase é sobre a fé dos espectadores, o povo que estava lá para consolar Marta e Maria. Jesus fez uma pausa para agradecer ao Pai, porque sua oração já havia sido ouvida. Quando Jesus fez esse pedido? Provavelmente quando soube que o amigo estava enfermo. O Pai havia lhe revelado o seu plano e Jesus obedeceu à sua vontade. Jesus orou junto ao sepulcro por causa dos espectadores incrédulos, para que soubessem que Deus o havia enviado. Um escritor puritano um tanto peculiar disse que se Jesus não tivesse chamado Lázaro pelo nome, quando clamou em alta voz, teria certamente esvaziado o cemitério todo. Jesus chamou Lázaro para fora e o ressuscitou. Uma vez que Lázaro estava envolto em faixas, não tinha como andar até a abertura do sepulcro, de modo que deve ter sido levado até lá pelo poder de Deus. Foi um milagre incontestável e nem mesmo o mais hostil dos espectadores poderia negar o que havia ocorrido. A experiência de Lázaro ilustra, de maneira bastante apropriada, o que acontece com o pecador quando ele crê no Salvador. Lázaro estava morto, como também estão todos os pecadores. Encontrava-se em estado de decomposição, pois a morte e a decomposição andam juntas. Todas as pessoas estão espiritualmente mortas, mas algumas
estão em um estágio avançado de decomposição. Ainda assim, é impossível estar mais morto ou menos morto. Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus, e todos os que creem em Jesus Cristo receberam uma nova vida e foram ressuscitados dentre os seus pecados. Lázaro foi despido das faixas que o envolviam e experimentou nova liberdade. Podemos vê-lo assentado com Cristo à mesa, e todos os cristãos estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, desfrutando o alimento e a comunhão espiritual. Muitas pessoas foram visitar Lázaro e ver com os próprios olhos a transformação extraordinária pela qual havia passado. E Deus usou o seu testemunho vivo para que muitos outros fossem salvos. Não há qualquer palavra de Lázaro registrada nos evangelhos, mas seu viver diário bastou para convencer as pessoas de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Graças a seu testemunho eficaz, Lázaro foi perseguido pelos líderes religiosos, que também quiseram matá-lo para se livrar das evidências. Assim como em outros milagres, o povo mostrou-se dividido quanto às suas reações. Alguns creram e no domingo de Ramos deram testemunho do milagre que Jesus havia realizado. Outros, porém, imediatamente foram contar aos líderes o que havia acontecido em Betânia. Esses informantes chegaram bem perto do reino e, no entanto, não encontramos indicação alguma de que tenham crido em Jesus. Se o coração não se entrega à verdade, a graça de Deus não traz a salvação. Essas pessoas poderiam ter experimentado a ressurreição espiritual na própria vida. Era necessário que o conselho dos judeus se reunisse e discutisse o que fazer com Jesus. Não estavam procurando a verdade, mas sim maneiras de proteger seus interesses egoístas. Se Jesus reunisse seguidores demais, acabaria atraindo a atenção das autoridades romanas, o que por sua vez poderia ser prejudicial para as ambições dos líderes judeus. Caifás, o sumo sacerdote, não era fariseu, mas sim um saduceu. Entretanto, as duas facções não tinham problemas em unir forças quando se tratava em lutar contra um inimigo comum. Sem que ele ou o conselho dos judeus tivessem consciência, Caifás fez uma profecia divina. Jesus morreria pela nação para que esta não perecesse. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Isaías 53, verso 8. Fiel à sua visão de uma família de Deus e com membros de todo o mundo, João acrescentou uma explicação inspirada. Jesus não morreria apenas pelos judeus, mas por todos os filhos de Deus que seriam reunidos numa só família celestial. Naquele dia, o Sinédrio decidiu oficialmente que Jesus deveria morrer. Os líderes achavam que eles estavam no controle da situação, mas na verdade era Deus quem colocava seu plano em andamento. A ideia era esperar até depois da Páscoa, mas os desígnios de Deus eram outros. Jesus retirou-se para Efraim, cerca de 25 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ali permaneceu com os discípulos longe da agitação e das multidões. O povo reuniu-se para a comemoração da Páscoa em Jerusalém e os peregrinos perguntavam-se se Jesus compareceria à festa, mesmo correndo perigo. Jesus estava na lista de procurados, pois o Sinédrio ordenara a qualquer um que soubessem do paradeiro do mestre que comunicasse essa informação aos líderes religiosos. João 11 revela a divindade de Jesus Cristo e a depravação absoluta do coração humano. O homem rico no Hades argumentou: se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Lucas capítulo 16, verso 30. Lázaro havia voltado dos mortos e os líderes desejavam matá-lo. Os milagres certamente revelam o poder de Deus, mas não podem por si mesmos transmitir a graça de Deus. O palco estava preparado para o maior drama da história, durante o qual o ser humano mostraria o que tem de pior, e Deus lhe daria certamente o que tinha de melhor. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Que Deus seja contigo e até o nosso próximo podcast Reviver.